Olá, é bom ter você aqui no Claramente. E você sabe que o jornalista Philip Yancey, no livro Para que Serve Deus, ele comenta que Nelson Mandela ensinou ao mundo uma lição sobre a graça quando, depois de 27 anos de prisão e depois de ser eleito presidente da África do Sul, ele pediu que seu carcereiro se juntasse a ele na cerimônia de posse e recrutou policiais africâneres como seus guardas-costas. Em seguida, nomeou o arcebispo Desmond Tutu para chefiar uma comissão criada e chamada Comissão de Verdade e Reconciliação. De acordo com as regras da comissão, se um opressor enfrentasse seus acusadores e confessasse plenamente seu crime, ele não poderia ser processado por esse crime. Alguns sul-africanos protestaram contra a injustiça de deixar criminosos em liberdade, mas Mandela insistiu em que o país precisava mais de cura do que de justiça. Jansen conta uma história fantástica da atuação da graça relatada naquela comissão. Um policial chamado Van den Breck relatou um acontecimento em que ele e outros oficiais atiraram contra um rapaz de 18 anos e queimaram seu corpo, virando no fogo como se fosse um pedaço de churrasco para destruir as provas. 8 anos mais tarde, Van den Breck voltou à mesma casa e pegou o pai do rapaz. A esposa foi obrigada a olhar os policiais amarrarem o marido a um monte de lenha, derramar gasolina sobre seu corpo e atear-lhe fogo. O tribunal ficou em silêncio quando a senhora idosa, que perdera primeiro o filho e depois o marido, teve a oportunidade de responder. Ela disse: perguntaram o que a senhora quer do senhor Van den Breck. O juiz perguntou isso e ela disse: eu queria que Van den Breck fosse ao local onde queimaram o corpo do marido e recolhesse as cinzas para que ela pudesse dar a ele uma sepultura decente, a essas cinzas. Cabisbaixo, o policial fez um gesto concordando, aquele policial que foi o carrasco, né? Depois ela acrescentou mais um pedido dizendo que o senhor Van den Breck me tirou toda a família e eu ainda tenho muito amor para dar. 2 vezes por mês eu gostaria que ele viesse ao gueto e passasse um dia comigo para que eu possa ser uma mãe para ele. De arrepiar, né? E eu gostaria que o senhor Van den Breck soubesse que ele foi perdoado por Deus e eu também o perdoo. E eu gostaria de abraçá-lo para que ele saiba que meu perdão é real. De arrepiar, né? E Jansen diz que no tribunal alguns se puseram a cantar espontaneamente aquele hino fantástico chamado Maravilhosa Graça, no momento quando a senhora foi andando em direção ao banco das testemunhas, mas o culpado e criminoso policial Van den Breck não ouviu o canto. Sabe por quê? Ele tinha desmaiado, esmagado fisicamente pela graça perdoadora. Aí o jornalista escreveu dizendo: não se fez justiça naquele dia na África do Sul, nem se fez no país inteiro, à medida em que a Comissão de Verdade e Reconciliação foi expondo atrocidades aos olhos de todos. Algo além da justiça aconteceu, o primeiro passo para a reconciliação. Jesus mostrou um caminho fantástico de convivência, de justiça, de reconciliação, que é vencer o mal com o bem. O mal é vencido com o bem se a parte injuriada absorver o mal, recusando-se a permitir que ele prossiga. Eu creio que só pela graça de Deus é possível andar no caminho assim, não é mesmo? Algumas crianças nascem com um kit de sobrevivência psicológica faltando componentes. Elas têm dificuldade de aprender certas habilidades sociais para o convívio num meio violento e mau. São natural e geneticamente mais mansas que outras. Não possuem impulsos violentos, não sabem se defender bem tanto do ponto de vista físico quanto psicológico. São mais ingênuas que as outras crianças. Parece que não nasceram para viver nesse mundo agressivo e cheio de maldades. Elas não se adaptam ao padrão comum do egocentrismo de tirar vantagens.
Você acredita que é melhor viver com alguém manso de coração? É você uma pessoa mansa ou briguenta? Um menino de uns 10 anos de idade, vítima de violência na escola por parte dos seus colegas, ao ser perguntado sobre a explicação de terem feito maldades com ele, sabe o que ele disse? Ele falou assim: eles fizeram isso comigo porque eu não revido. Você revida quando alguém faz alguma coisa ruim com você? Você responde com agressão também? Você acha que se não responder com agressão será uma pessoa boba, bobo? O argumento apresentado pelo menino violentado pelos colegas com bullying, não foi o de que ele era chato, ou de que vivia perturbando os colegas, ou de que não era amigo deles, ou de que ele mesmo era um menino violento. Não, o argumento foi: eu não revido. Ou seja, ele não consegue entender por que colegas ficam agressivos gratuitamente. Você consegue entender? Você é esse tipo de pessoa agressiva? Você tem medo de alguma coisa e acaba reagindo de forma abusiva com defesa do medo? Você acredita que tem que provar que é forte, ou melhor, ou macho, ou a garota poderosa, a mulher poderosa? Você se sente tão inseguro, tão insegura a ponto de querer provar pela violência que é alguém? Quem lhe ensinou que esse é o bom caminho para a autoafirmação? Você aprendeu com seu pai ou com a sua mãe a revidar com aquele pensamento idiota que diz: meu filho não leva desaforo para casa? Como Jesus Cristo lidava com os abusadores, agressivos e violentos da sociedade da sua época? Como é que ele lidava? Ele saía no tapa? Ele tirava uma pistola automática da sua manta e apontava no rosto do agressor? Ele batia a boca histericamente? Ele socava, chutava a pessoa, soltava palavrões? Era assim que Jesus agia? Certa vez, quando o pessoal fanático da igreja havia apanhado pedras para atirar em Jesus, o que ele fez? O relato bíblico em João 8, 58 e 59 diz que ele ocultou-se, saiu do templo, passando pelo meio deles e assim se retirou. Ele se retirou. Ele foi covarde ao fazer isso? Ele foi um fraco porque não revidou? Não, queridos. Ele sabia que não adiantava discutir com pessoas irrazoáveis, movidas por demônios da inveja, da prepotência corrupta e descontroladas emocionalmente. Jesus pode ter pensado na cruz: eles fizeram isso comigo porque eu não revido. A verdadeira grandeza está na mansidão. Então, eu peço que você pense nisso, até a Bíblia fala que os mansos herdarão a terra, Então, se você tem problemas de mansidão, bota o joelho no chão, peça a Deus para te dar um coração manso e tirar esse coração agressivo da sua carne. Eu espero você no próximo programa. Desejo paz, luz e mansidão para você. Até lá.